como que os espíritos que te animam em outras dimensões se tornam o você aqui da terceira dimensão. A Cabala, com seus segredos antigos e místicos, guarda um segredo oculto que poucos ousam explorar. Esses ensinamentos, mantidos em segredo durante milênios, revelam verdades que podem abalar as funções da nossa realidade. Quando eu mencionei aqui neste vídeo sobre o Rio Grande do Sul a astrologia cabalística, muitas pessoas me pediram para falar mais sobre isso. A Cabala, então, é a tradição esotérica que remonta aos tempos antigos, supostamente transmitida diretamente dos anjos aos primeiros humanos. Textos como o Sefer Yezirat e o Zohar contém códigos e fórmulas que descrevem a criação do universo e os mecanismos secretos que regem todas as coisas. Esses textos não são apenas simbólicos, eles são guias detalhados para manipular a realidade e o próprio tecido do espaço-tempo. Um dos livros mais enigmáticos que eu já li na Cabala foi o Sefer Yezirat. O Sefer Yezirat, ou o Livro da Criação, é um dos textos mais antigos e mais misteriosos da Cabala. Ele descreve como o Criador criou o mundo usando 32 caminhos de sabedoria que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico e os 10 números primordiais. Esse texto não é apenas um tratado filosófico, ele é um manual de instruções para a criação e para a manipulação do próprio universo. Esse livro não é um livro para leitura comum, ou seja, não é algo que você vai pegar, vai ler em 5 minutos porque é super pequenininho e vai entender tudo o que está acontecendo ali. Não, ele é um texto que precisa ser estudado porque ele tem uma chave para os segredos do universo, codificado de uma maneira que apenas os iniciados podem começar a desvendar. E eu, como eu sou essa iniciada da vida real, que gosto de transitar dentre as mais esquisitas tradições mundanas, hoje sou quem mais uma vez? Pois é, Carol Capel, a sua iniciada favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Antes de começar a falar sobre os segredos da Cabala, eu preciso lembrá-los que todas as coisas que eu indico aqui no canal, seja o shampoo que deixa meu cabelo loiro, até os livros que eu indico, eles estão todos em uma página da Amazon, setorizados por categorias. Então, se você está procurando alguma coisa que eu falei aqui, ai meu Deus, aquele negócio do shampoo que a Carol falou, onde é que tá? Tá na página da Amazon. Deixarei o link aqui embaixo na descrição. É só você clicar no link e você vai ser redirecionado para essa minha lojinha da Amazon e lá você vai encontrar todas as coisas que eu indico aqui no canal. Agora sim, sem mais delongas, vocês estão preparados para descobrir um dos, hein? São muitos segredos da Cabala? O Sefer Yezirat é um pequeno texto com apenas 12 páginas, mas o seu conteúdo é imenso. Durante os meus 10 anos de estudo no ocultismo, eu li e reli esse livro várias vezes. E no início, era bem esquisito, gente, porque eu não entendia nada. Então, assim, se você está começando nessa área, nessa zona que é o ocultismo, não desista da Cabala, tá? Uma hora você vai chegar lá. Então, no início, era um pouco desconcertante, concordo. Mas, como uma boa investigadora de mistérios que sou, eu resolvi realmente investir tempo nele. E eu adoro resolver enigmas. E, gente, o Sefer Yezirat é definitivamente um enigma. Esse livro, ele tá claramente codificado. Só que ele não é apenas um código. Ele contém fórmulas para a criação e para a alquimia, embora não use esses termos explicitamente. O que o Sefer Yezirat realmente revela são fórmulas para aplicar esses mistérios em nossas vidas de uma maneira mágica. Para mim, foi meio que como que resolver um quebra-cabeças multidimensional. À medida que você vai evoluindo nos caminhos, você vai indo para uma dimensão paralela. Enquanto você está desvendando ele, é meio que como se sua mente se expandisse e começasse a operar em dimensões paralelas. Ele nos dá a chave para a criação e para a manifestação. Então, é exatamente por isso que muitos judeus
têm muito dinheiro. Alguma vez você já se perguntou de onde vem toda essa prosperidade judaica? É exatamente dos ensinamentos da Cabala judaica. O Sefer Yetsirat, ele é um dos textos cabalísticos mais misteriosos que existem. Os primeiros comentários escritos no livro foram publicados ali por volta do século X. Só que os ensinamentos que estão dentro do livro existem há milhares de anos e existem várias traduções e várias interpretações. A que eu usei foi a tradução de William Vine Westcott, que enfatiza a natureza alquímica desse texto. O Sefer Yetsirat é um código para entender os níveis de densidade do espírito e como eles se transformam no físico, ou seja, como as suas dimensões acima, como que os espíritos que te animam em outras dimensões se tornam o você aqui da terceira dimensão. É algo assim que é muito difícil de ser compreendido. Por quê? Porque a gente não consegue pensar, a gente não consegue imaginar nem sequer um outro espírito estando numa dimensão acima, animando a gente nessa dimensão aqui. Imagine só em todas as dimensões que o livro propicia pra gente. Além disso, ele é um guia para operações alquímicas e mágicas. Então, os alquimistas do século XVIII utilizavam muito esse livro. Quando eu mencionei lá no vídeo do Rio Grande do Sul sobre a astrologia cabalística, era exatamente sobre isso que eu estava falando, sobre o poder que existe em prever o futuro, baseando-se em astrologia, só que prever o futuro dentro da Cabala. Aí, meus queridos, é uma coisa assim que você fala, nossa, mas como que a pessoa acertou isso? Acertou. E, inclusive, se os videntes, aqueles videntes mais mainstream, se eles soubessem disso, eles parariam de ficar falando merda o tempo todo na internet, que fulano vai morrer, que ciclano vai morrer. Óbvio, todo mundo vai morrer, né? Então eles parariam de ficar falando merda na internet e eles acertariam assim com 100% de acurácia. Aí sim, eles mereceriam ficar famosos. Mas por que os videntes que operam a Cabala não estão trabalhando assim no mainstream? Porque eles não precisam. Eles não precisam, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer, e digo-lhes mais, eles não precisam nem trabalhar. E, principalmente, não precisam enganar pessoas por aí com a vidência deles. Bom, joguei. A essência que existe dentro do Sefer Yetsirat, ela nos ajuda em nossa progressão para nos tornarmos seres mais elevados, atingindo o estado perfeito que é definido dentro da Cabala como Adam Kadmon, ou o ser humano divino. Esse livro diz que o Criador divino gravou o seu próprio nome em um lugar dentro dos seres humanos. E você vai falar, onde, Carol? De acordo com o livro, o nosso DNA é o nosso blueprint dos 32 passos da sabedoria. Eu não estou falando apenas do DNA físico, ou seja, aquele que a gente consegue olhar no microscópio super ultrapotente e ver com os nossos próprios olhinhos. Não. Eu estou falando do projeto original do DNA. Os números que existem dentro do Sefer Yetsirat, eles não são apenas o que nós normalmente pensamos que eles são, como números ou letras. Eles são matrizes de criação. Então, cada número, cada letra tem uma frequência única, um propósito e uma essência. No padrão geral da árvore da vida, os números formam pontos de ancoragem ou esferas, enquanto que cada letra corresponde a um caminho que conecta duas esferas. Letras são como arquitetos, e cada uma delas representa uma transformação de um estado para o outro. Então, dentro de cada número, cada letra, existe muita informação. Eu volto no ponto das vidências e da astrologia cabalística. Se você pega aquilo para analisar, você descobre exatamente como as coisas vão acontecer, quando elas vão acontecer e por que elas vão acontecer. Eu poderia pegar cada um desses números e cada uma dessas letras e ficar aqui falando por dias só sobre um, porque existe muita informação dentro de um número e dentro de uma letra na Cabala. Mas nós não temos esse tempo aqui, porque afinal de contas, como eu falei para vocês, faz 10 anos mais ou menos que eu estudo essas coisas. Então eu já fui e voltei pro Sefer Yetsirat várias vezes. E toda vez que eu vou de novo, eu descubro uma coisa nova.
E é muito importante de eu falar isso aqui dentro deste vídeo. Eu não sou uma pessoa que tem religião, eu não sou uma pessoa que tem crença, eu não acredito em absolutamente nada. Eu utilizo essas ferramentas que às vezes são apropriadas por algumas religiões, no caso, se a gente está falando de Cabala, a gente também está falando de judaísmo. Eu utilizo essas ferramentas sob o ponto do pesquisador, sob o ponto do curioso, que vai lá para descobrir alguma coisa. E aí eu acabo usando aquilo para minha vida, porém sem dogmas, porém sem religiões, porém sem esse véu das religiões que deixa a gente cego e faz com que a gente queira usar apenas uma coisa, com que só um caminho seja o caminho da verdade. E é exatamente esse o ponto do vídeo. No vídeo passado eu trouxe aqui a informação para vocês da Rosa Cruz. Tem um monte de conhecimento da Rosa Cruz, principalmente dentro do hermetismo, que eu conheço e uso. Agora, só por isso eu sou Rosa Cruz? Não. Mesma coisa agora. Tem um monte de conhecimento da Cabala que eu conheço e uso. Só por isso eu sou cabalista? Não. Parem de se colocar em caixinhas, tá? Porque quem se define muito, geralmente não é nada. Quando nós estamos falando em números e em letras dentro da Cabala, nós estamos nos referindo a blocos fundamentais da criação. O Seferi Yetsirat nos mostra como usar esses blocos para elevar a nossa vibração a níveis mais altos. Então, pesquisando matematicamente, alguns acreditam que podemos usar isso para verificar diferentes aspectos da criação. O Seferi Yetsirat é um manual codificado para entender e se conectar com a rede de comunicação do universo. Essa comunicação é feita através de uma língua antiga, mas a língua verdadeiramente aqui não é necessariamente o hebraico, tá? É uma língua de frequência e energia vibracional. A árvore da vida é formada por essas diferentes frequências em um único padrão. E esse conjunto de línguas da criação permite um fluxo energético e operação do universo. Então, compreendendo e usando isso, nós nos tornamos deuses criadores em nosso próprio direito. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós nos tornamos deuses da nossa própria realidade. E aí, dane-se a realidade do mundo inteiro. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não há crise, não há guerra, não há nada. Só o que existe é a tua realidade. É um ponto de vista um tanto quanto egocêntrico? Sim, mas é muito verdadeiro e funciona. A numerologia cabalística, por um outro lado, ela tem um significado diferente para cada número. E esses números se relacionam onde caem ali na árvore da vida. Da mesma maneira que a astrologia cabalística que eu comentei no vídeo do Rio Grande do Sul, e vocês ficaram curiosos. E isso nos ajuda a aumentar o nosso autoconhecimento e também a entender a relação que existe entre o cosmo e o microcosmo, ou seja, nós perante o resto. Quando nós vemos esses números aparecendo em repetição, é um sinal da conectividade do universo, ou seja, uma sincronicidade. Então você precisa prestar muita atenção o que está acontecendo ao seu redor, nos seus pensamentos e principalmente se conectar com a essência desses números que existem ali dentro. Em resumo, gente, o Seferi Yetsirat, ele nos dá uma espécie de código, uma codificação para a gente entender como que o universo funciona e como que o universo vai trabalhar em nosso favor. Dá para a gente entender o universo de uma forma alquímica e também nos tornarmos co-criadores da nossa própria realidade. Então, muita gente me pede, Carol, por onde que eu devo começar a estudar essas coisas? Eu vou falar aqui abertamente, se você nunca leu nada, não comece pelo Seferi Yetsirat, porque ele é muito complexo, você vai se perder, em poucos minutos você vai perder o interesse e vai largar. Eu diria, comece pelo livro do Dr. Joe Dispenza, que é o Como se Tornar Sobrenatural. Eu já indiquei esse livro aqui várias vezes, e esse livro, eu não sei qual é o poder que esse livro tem, mas ele abre a tua mente para que essas outras coisas comecem a fazer sentido para você. Eu tenho esse livro, já disponibilizei esse livro em português para vocês e vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar. Por quê? Porque eu acho que não tem PDF gratuito na internet, então vou ficar devendo essa informação gratuita para vocês. Gente, mas é um livro, é baratinho, dá para comprar super, ó, o link tá aqui embaixo. Enfim, se você vai começar por alguma coisa, começa pelo livro do Dr. Joe Dispenza. Depois, quando você for sentindo mais abertura e você tiver mais consciência daquilo que você tá fazendo, aí você vai pro Seferi Yetsirat. E quem chegou até o final desse vídeo aqui, temos palavrinha mágica sim. E a palavra mágica de hoje é código. Comente código aqui embaixo nos comentários e também não deixe de comentar o que você pensa de
de tudo isso, o que você achou desse vídeo, se você conhecia já o Seferi Yetzirah, se você já usa ele na sua vida ou se você nunca tinha ouvido falar. Comenta tudo o que você pensa aqui embaixo e o código também, não esquece de comentar o código, porque lembrem-se que letras têm poder e números têm poder, enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui muito complexo. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!